Pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus. Tá bom? Legal. Abra comigo na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 2. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Domingo retrasado, tendo visto que domingo passado foi a nossa Santa Ceia. Domingo retrasado nós estivemos estudando, nós estivemos fazendo a exposição do capítulo 2 da carta aos Romanos, do verso 1 ao verso 16. Onde nós vemos sobre o juízo, sobre a justiça de Deus. E dentro daquilo que eu tenho buscado e estudado e me aprofundado a cada dia mais nesse conteúdo, nesse grande tratado teológico que é a carta aos Romanos, eu não poderia de maneira alguma ir adiante, pegar a partir do versículo 17 e seguir adiante no estudo do segundo capítulo da carta aos Romanos, mesmo porque o conteúdo ele é muito maior e muito mais profundo do que aquilo que eu ministrei aqui no domingo retrasado. E quem não conseguiu assistir, nós temos a filmagem aí no canal do YouTube e pode depois acompanhar. Então, o que eu observei dentro dos estudos que eu tenho feito da carta aos Romanos? Eu não tenho como partir para outros versículos ou outros capítulos sem que nós venhamos nos ater ao que está aqui ainda dentro desses primeiros versículos do capítulo de número 2. O assunto é muito extenso. Para você ter uma ideia da proporção do que é a carta aos Romanos, considerado por todos os comentaristas, todos os exegetas de gerações em gerações, ele é o maior tratado teológico que o apóstolo Paulo já escreveu. E para você ter uma ideia, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele um dia sentiu no seu coração e ele queria ministrar essa carta aos Romanos à sua igreja, a igreja que ele era pastor, que ele dirigia. E Martyn Lloyd-Jones, ele diz assim: todas as sextas-feiras nós vamos estar na igreja e o nosso culto vai ser um culto de exposição da carta aos Romanos. Acredite você se quiser. Esse culto de sexta-feira, com pregação, com sermão, com exposição somente da carta aos Romanos, durou 13 anos. Não teve uma única sexta-feira que a exposição da carta aos Romanos não fosse feita pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esses 13 anos de exposição da carta aos Romanos renderam 14 livros, 14 volumes. E são esses mesmos livros, esse mesmo conteúdo, que eu estou bebendo dessa fonte para poder ministrar a você, assim como a fonte de Wiersbe, outro comentário exegético maravilhoso sobre a carta aos Romanos, Pastor Hernandes Dias Lopes, também uma outra fonte, John Stott, um dos maiores teólogos que já existiram. Então são no mínimo aí 5, 6 fontes onde eu tenho bebido para poder transmitir isso para você. E eu vou dizer para você, de repente não vá 13 anos ministrando a carta aos Romanos, mas como nós temos muito tempo, ela vai levar bastante tempo. E enquanto eu e você não soubermos
exatamente o que a carta aos Romanos, o que Deus, o que o Espírito Santo desejou ministrar ao nosso coração e está aqui dentro, enquanto nós não absorvemos isso aqui aos domingos, eu não vou deixar de ministrar, de expor essa carta aos Romanos. Então, se prepare, porque nós temos uma longa jornada pela frente de exposição dentro dessa carta. Nós temos uma longa jornada de aprendizado dentro dessa carta, que com certeza vai nos permitir caminhar melhor na presença do Senhor e com toda certeza vai fazer de nós pessoas melhores e com toda certeza nos conduzir ao reino de Deus. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo aí. Pode tomar o assento. Pode sentar, por favor. Nós vamos ler 3 versículos. O verso 1 ao verso de número 3. Se todos acharam, a partir do verso 1 está escrito assim, ó. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. Amém? Vou ler de novo esse versículo, ó. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Nós estivemos acompanhando aqui no domingo retrasado sobre a hipocrisia dos judeus. Nós falamos também, num segundo momento, sobre o juízo de Deus, que é inevitável. Não tem como qualquer ser humano que seja fugir do juízo de Deus. Ele é inevitável. Tanto aqueles que estão nesse mundo, junto conosco, nós, qualquer pessoa que seja, que faça o bem, existe um julgamento dentro disso. Aqueles que praticam o mal, o apóstolo Paulo também ensinou isso. Haverá um julgamento para ele também. Haverá um julgamento para ela. Então, fazendo bem ou fazendo mal, vai haver um juízo. E ele é inevitável, nós acompanhamos isso dentro de um contexto geral. Uma das coisas que nos chama a atenção, nos ensina muito também, é que o apóstolo Paulo, quando vai descrever sobre o juízo, o julgamento de Deus, ele faz questão de frisar que o juízo de Deus, o julgamento de Deus, ele é justo. E como nós lemos aqui no versículo de número 3, aliás, no versículo de número 2, que está escrito que ele julga conforme a verdade. Então nós entendemos que dentro de tudo isso tem que existir, na verdade, uma imparcialidade de Deus. No momento em que Deus vai fazer o julgamento de qualquer pessoa que seja, ele não vai fazer acepção de pessoas. Da mesma forma que um crente será julgado, o ímpio também será julgado. O julgamento é para um e é para o outro também. Então nós precisamos entender que
foi até um dos pontos que eu peguei um pouco mais pesado, e também é esse ponto que eu quero expor aqui junto com você, eu quero falar um pouquinho com você, é sobre as pessoas que detêm a prática de julgar os outros. Eu citei aqui o que Freud disse, o pai da psicanálise. Ele disse que quando uma pessoa ela erra, ela tem muitos erros, ela é pecadora na nossa linguagem, e ela fica olhando para as pessoas, e às vezes a pessoa que ela está olhando pratica os mesmos erros do que os dela, e ela fica acusando, ela fica apontando, ela fica julgando aquela pessoa ali. Freud chama isso de projeção. É a pessoa que projeta nos outros aquilo que ela mesma é. Só que, como John Stott diz nesse comentário aos Romanos, ele fala que quando a pessoa ela faz isso, ela projeta na outra aquilo que ela mesma faz, ela não vai medir a própria vida da forma como ela mede a vida dos outros. Ou seja, ele está dizendo que para julgar os outros naquilo que a própria pessoa faz, ali ela vai com veemência, com fúria, com ira. Só que quando ela olha para ela mesma e ela vê aquele mesmo erro nela, ela quer reduzir, diminuir aquilo, como se fosse algo insignificante que ela estivesse fazendo. Eu vou te dar um exemplo bastante oportuno e bastante claro disso. Você deve se lembrar da passagem onde Davi estava no alto do terraço, não foi à guerra, e ele vê quando lá embaixo Batseba está tomando banho. Ficou encantado, por assim dizer. Ficou maravilhado em ver aquela mulher nua tomando banho. Fez com que aquela mulher fosse trazida até ele. E ali houve aquela conjunção carnal. Como resultado dessa conjunção, a mulher engravidou. Quando Davi ficou sabendo que ela estava grávida e ela mesma contou isso, eu quero lembrar que o marido dela estava no campo de batalha defendendo a nação de Israel, defendendo o trono de Davi e também lutando para conquistar para Davi. Davi arquiteta um plano, manda trazer Urias. Os planos de Davi dão todos errados, porque Davi não contava com um caráter puro, um caráter verdadeiro de Urias. E Urias, ao invés de ir para casa para ter relações com a sua mulher, conjunção, ele vai ficar no palácio. Davi tem a capacidade de embebedar Urias, a ponto de mandá-lo para casa. Agora ele está bêbado, chega em casa, mesmo que não haja coabitação, não haja conjunção. Olha a mentira. Olha como um abismo vai chamando o outro. Mesmo que não aconteça nada, a mulher dele vai dizer para ele que a noite foi muito boa, que ela está realizada. Ele vai voltar para o campo de batalha. Quando ele voltar do campo de batalha para cá, para casa, a mulher dele vai estar grávida. Ou então, nesse percurso, nesse meio tempo, ela manda um mensageiro até lá, falando que está grávida, e grávida dele. Davi pensa, estou livre. Só que, como eu disse, Davi, no seu plano maligno, ele não imaginava que aquilo tudo iria dar errado, que aquele plano não ia dar certo, por conta do caráter que Urias tinha. E também é claro, Deus é um Deus justo. Mas mesmo assim, naquele plano maligno, ele manda uma carta para Joabe pelas mãos do próprio Urias,
E Joabe vai cumprir aquilo que está na carta, porque não sabe o que tinha acontecido. E outra coisa, quem mandava era o rei, a ordem era do rei. Então ele tinha que executar, porque senão quem morreria era ele. Então ele coloca Urias na frente do campo de batalha para ser morto pela espada dos moabitas. Urias cai por terra, morre. A notícia chega, Urias morreu, chega a espada de Urias, enfim, avisaram da morte. Durante 7 dias, a mulher dele guarda o luto, porque era tradição já naquele tempo, 7 dias de luto. Mas quando foi no 8º dia, conforme a palavra de Deus, no 8º dia, Davi traz Batseba para dentro do palácio dele e a toma por esposa. Como pensando que nada iria acontecer, porque alguns meses já haviam se passado e a criança já estava prestes a nascer. Quando a criança nasce, a palavra de Deus diz que Deus envia o profeta Natã até Davi. E Natã vai começar a contar uma história para Davi, uma parábola. Eu quero que você abra comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. A partir do verso 1, está escrito assim, ó, quero que você preste bastante atenção, porque eu estou falando sobre o ato de julgar as pessoas com erros que nós mesmos cometemos, que nós olhamos para as pessoas que cometem o mesmo erro e nós temos uma fúria, nós temos uma tendência de julgar fortemente, veementemente as pessoas, e nos nossos erros nós queremos abrandar os nossos erros, diminuir os nossos erros. Nos outros, nós queremos juízo, e em nós queremos que colocá-lo lá embaixo, como se não fossem nada. Então observe essa história do homem segundo o coração de Deus. Verso 1 diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço e a tinha como filha. Então, ou seja, o pobre já havia recebido, Urias já havia recebido como prometida a Batseba. Esse homem não tinha nada. Ele não tinha o que Davi tinha, ele não tinha o posicionamento que Davi tinha, ele não tinha a unção que Davi tinha. Não era rico como Davi era rico. Ele não tinha a quantidade de mulheres que Davi tinha. Ele só tinha Batseba. O versículo de número 4 diz assim: E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. O que foi que aconteceu aí? O furor de Davi se acendeu em grande maneira. O rei ficou irado, descontrolado em ira. Descontrolado. Aí diz a palavra: E disse Natã, ainda no verso 5, ó: Vive o Senhor. Davi disse a Natã, ó: Vive o Senhor,
que digno de morte é o homem que fez isso. Daqui você observa comigo, você já tira uma lição, que Davi já tinha se esquecido daquilo que ele fez. Não tinha remorso nenhum no coração de Davi, não tinha qualquer sentimento que o acusasse em momento algum. Ele não se lembrava. Por quê? Porque se na cabeça dele o julgamento ficasse por aquilo que ele tinha feito com Urias, ele ia entender na mesma hora aquilo que Natã estava querendo dizer para ele. Só que ele ainda vai liberar o quê? Um juízo. Ele vai se fazer juiz naquele momento e vai julgar a causa. O que é que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo de número 2 da carta aos Romanos? Que da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Os argumentos que você usar para julgar qualquer pessoa que seja, esse argumento também vai ser usado para você ser julgado. Entende por que da primeira vez que eu fiz uma exposição desse capítulo 2, de 16 versículos, eu falei que antes de nós julgarmos qualquer pessoa que seja, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos? Você se lembra da frase que eu disse aqui? Que quando eu me dedico a julgar a vida de alguém, eu não tenho tempo de cuidar e nem de julgar a minha própria vida. Se eu me preocupo em olhar para mim mesmo, para dentro de mim mesmo, para aquilo que eu estou fazendo, as minhas obras, as minhas atitudes, o meu caráter, se eu me preocupo comigo e me dedico a cuidar de mim mesmo nesses aspectos, eu não tenho tempo de ficar cuidando da vida dos outros, julgando a vida dos outros. É lógico que os líderes que de repente estão aí nos assistindo, ou aqueles que vão assistir a esse sermão, nós como líderes ministeriais, nós temos situações, nós temos coisas que acontecem que nós vamos ter que fazer um julgamento naquele momento. Não condenação, julgamento. Nós vamos ter que saber o que está certo, o que está errado, o que é e o que não é, e para isso nós temos que julgar a causa, a situação. Mas o que nós estamos falando é de uma pessoa que faz um julgamento e dispõe de uma sentença logo em seguida. Davi está dizendo, tal homem é digno de morte. Só que ele não sabe que ele está fazendo isso contra a vida dele mesmo. Quando nós fazemos isso para com alguém, nós deixamos de pensar que nós estamos fazendo isso contra nós mesmos. Faz assim com a tua mão, ó, aponta um dedo assim, ó. Apontou? Enquanto nós apontamos um dedo para alguém, existem 3 que estão apontando para nós. É prático, sim ou não? Então tem que me lembrar disso. No momento em que eu apontar para alguém, eu tenho que saber, existem 3 apontando para mim. Eu tenho 3 motivos, no mínimo, vamos dizer assim, para não apontar defeito, nem o erro de ninguém. Me lembrar que existem, no mínimo, 3 apontando para mim e dizendo, cuidado com aquilo que você vai falar agora, apontando o seu dedo, porque haverão 3 testemunhas para te acusar dos mesmos erros.
E eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando no julgamento dos três, que julgam com a verdade, que não julgam conforme a aparência, e nem conforme aquilo que alguém diga, não, é conforme aquilo que eles veem, examinam. E não exteriormente, mas interiormente. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Então Davi está fazendo o quê? Esse homem tem que morrer. É digno de morte o homem que fez isso. Verso 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele libera 2 juízos. Tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais. Então, em outras palavras, vamos colocar em sequência. Davi está dizendo, esse homem, primeiro, antes de morrer, ele vai ter que pagar 4 vezes mais aquilo que ele fez. E depois ele morre. No julgamento de Davi, ele está dizendo assim, ele tem que saber por que ele está passando por essas 4 coisas. E depois morrer sabendo porque morreu. Aí Davi tem uma surpresa. No versículo de número 7, perdão. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. Você já imaginou o tamanho do choque que Davi tomou? Natã diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha as palavras de Deus. Eu te ungi rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu fiz de você aquilo que você nunca seria. E eu imagino Deus, olha esse parêntese, amados, segura. Eu imagino Deus dizendo assim, Davi, quando você não tinha nada, quando você não era ninguém, quando você está no meio do mato, cuidando de animal, você era muito melhor do que você está sendo agora. Daqui eu abro um outro parêntese para dizer que tem muita gente nesse mundo, muito crente nesse mundo, que tem que continuar pobre, que tem que continuar invisível, tem que continuar no anonimato. Porque se alguma coisa for dada a ele, ou se alguma coisa for dada a ela, podem ficar igual a Davi nesse momento aqui. Por que para os outros é um julgamento ferrenho? E para mim, absolvição. Não vai pensando você não, Davi era rei, era um homem segundo o coração de Deus, era um queridinho de Deus, então com ele não ia acontecer nada porque ele é imune. Não vai pensando você que, porque você, agora não porque as igrejas estão fechadas, mas vai pensando você porque você entregou a vida para Jesus, porque se batizou nas águas, porque participa do corpo e do sangue de Cristo, participa da Santa Ceia, porque tem 10 anos, 20 anos, 50 anos de igreja, já virou um dinossauro dentro da igreja, já tem plaquinha ministerial pregada no pescoço de patrimônio histórico da igreja. Não vai pensando você que você está imune não, hein? Porque com a mesma medida com que você medir, te medirão de novo. E eu posso dizer isso para você porque antes de estar aqui ministrando para você, foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, falou comigo.
Não vai pensando porque você está em cima do altar, não. Que você tem imunidade, não, hein? Não vai pensando porque você vai pregar daqui a pouco e sair para o povo, ou amanhã, ou depois. Você vai fazer uma live, as pessoas vão te assistir em casa, famílias, pessoas que são e pessoas que não são convertidas. Não vai pensando você, porque você está em cima do altar, você não vai ter julgamento e não vai ter justiça para cima de você, não, hein? Nós estamos falando no homem segundo o coração de Deus, que não foi poupado, e ninguém será. Ninguém será. Se você errou, a tua consciência primeiro vai te acusar. Se você errou de novo, em segundo lugar, o Senhor vai usar alguém, vai usar a palavra dele, e vai falar com você, e você vai ser acusado. E se não mudar, vai ser julgado por aquilo que fez, ou por ter julgado alguém, e faz a mesma coisa. Paulo está dizendo, como que você julga alguém? Você esqueceu que você vai ser julgado da mesma maneira, é? O judeu pensava nisso. Todo homem já está condenado. Agora nós, os judeus, estamos todos salvos. O único povo salvo era eles. Só que Davi toma esse choque, né? Não, meu filho. Você é esse homem. Eu coloquei você onde você está, não foi para você perder a essência que eu te dei, não. Nós somos tendenciosos, deixa eu dizer isso de novo. Nós temos uma tendência absurda para julgar as pessoas, amados. Já está dentro de nós isso. Só que nós vemos dentro do Evangelho o ensinamento que nós temos que fazer isso dentro de nós mesmos. Eu não leio as Escrituras, eu não estudo as Escrituras olhando para os meus irmãos, não. Julgando os outros, não. Eu tenho que ler a Escritura julgando a mim mesmo. Espera aí, a pessoa ora dizendo, Senhor, é a tua palavra, eu vou abrir, o Senhor vai falar comigo. Não é a palavra de Deus? Por que só é a palavra de Deus quando é aquilo que vem ao encontro daquilo que eu quero e não daquilo que eu preciso? Por que só é a palavra de Deus quando é uma palavra que massageia o meu ego? E quando é uma palavra de conserto não é para mim? Por que eu vou amarrar a palavra de Deus? Estou falando de uma coisa que a gente sabe que é a realidade. As pessoas querem amarrar a palavra de Deus e não sabem que estão amarrando a sua própria vida. De repente, aquela palavra que a pessoa achou que não era para ela, era uma palavra que iria consertar a vida dela, queria ser o divisor de água da vida dela, e ela não quis, ela amarrou. Amado, se é a palavra de Deus, seja lá qual for, seja uma palavra que massageie o meu ego, ou seja uma palavra de repreensão dolorosa, é a palavra de Deus e pronto. Acabou. Só que não. Nós queremos julgar as pessoas ferrenhamente e não julgamos quem somos por dentro. Queremos que as pessoas sejam julgadas, mas não queremos ser julgados. Versículo de número 8. E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu?
Olha que cereja maravilhosa que tem aqui, ó. Urias quer dizer chama. Davi não se ligou, mas no momento em que Davi manda matar Urias, Davi estava apagando a chama. A chama do Espírito Santo que estava na vida dele. Tudo isso para encobrir um erro. Todas as vezes que nós tentamos encobrir um erro, nasce um outro erro. Não existe erro encoberto com a verdade. Não existe. As pessoas só encobrem o erro com outro erro. É o famoso, um abismo chama o outro abismo. Versículo de número 9 ainda. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará, ouça isso, queridos. Próprio Davi disse isso, hein? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, só agora veio arrependimento. Por que só agora veio arrependimento? Porque também veio o julgamento. Se não tivesse vindo o julgamento, também não tinha vindo o arrependimento. Versículo 13 ainda. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Você não vai morrer. Olha a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi. Você vai colher tudo que você semeou. Como Deus tem propósito na sua vida, você não vai morrer. Deus teve misericórdia de você. Versículo 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E claro, como está escrito na palavra de Deus, a criança morreu. Você viu que Natã não precisou formar um outro julgamento? Você notou isso? Ele não precisou fazer um novo julgamento. Olha, Deus está te julgando. Não, ele não precisou fazer nada disso. É como se em poucas palavras Natã dissesse assim: ó, a tua sentença você mesmo proferiu. Pagamento e morte. 4 vezes mais. Olha só, Davi só tinha uma filha. Foi criada para se casar com um rei. Vai ser violentada pelo próprio irmão chamado Aminon. Absalão vai mandar matar Aminon. Absalão, por sua vez, faz o quê? Rouba o trono de Davi, rouba as mulheres de Davi
e é morto por Joabe. Pastor, aí são 3. E a criança que morreu? Aquilo que ele determinou no julgamento, a sentença que ele deu, ele mesmo colheu. Então, se eu e você queremos ser, primeiramente, bons homens e mulheres de Deus, a primeira coisa que nós devemos aprender, que nós não somos melhores do que ninguém. E se nós não somos melhores do que ninguém, nós não devemos julgar a ninguém. Quando você abrir a boca para dizer qualquer julgamento sobre qualquer pessoa que seja, não se esqueça que vai chegar o dia que aquilo que você liberou vai ser colocado diante de você, na presença de Deus. E não se esqueça que assim como Davi, ao julgar alguém, ao desferir uma sentença para qualquer pessoa que seja, assim como Davi colheu em vida, eu e você também podemos colher. E é muito mais fácil nós colhermos isso em vida do que no último momento, no momento do julgamento. E sabe por quê? Porque nós sabemos o que é um julgamento agora. E Deus vai permitir que a gente passe por aquilo ali. Porque nós já tínhamos o entendimento e mesmo assim fizemos. Quando nós estivemos aqui estudando o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, uma das coisas mais importantes que estão na Bíblia Sagrada para nós hoje, para o cristianismo hoje, o Sermão da Montanha. Uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do verso 1 ao verso 6, o Senhor vai dizer assim: não julgueis. Para quê? Para que não sejais julgado. Da mesma maneira com que você julgar, você será julgado também. Com a mesma medida com que você medir, vos medirão também. Jesus ainda vai dizer assim: como que você chega para o teu irmão? Isso dentro desses versículos que eu disse aqui. Como é que você chega para o teu irmão e diz para o teu irmão: vou tirar o cisco que está no teu olho, tendo no seu uma trave? E é claro, amados, é claro, eu não estou pregando para quem está no mundo aí fora. A maioria das pessoas que estão me assistindo agora, que estão nesse culto comigo, e aqueles que vão assistir depois, são crentes. Então Deus está falando é para você. Porque a pessoa diz assim: fulano tinha que estar aqui do meu lado assistindo isso, aqui dentro de casa. Não é assim? Mas não está, né? Eu costumo dizer que não é a pessoa que deveria estar aí, não. É tu mesmo que está aí assistindo. Que negócio é esse? Ah, fulano tinha que estar aqui ouvindo, tinha que estar aqui assistindo. Se Deus está falando isso para você, é porque você está quase cego já. Está quase cega. E eu estou falando isso, claro, não estou aqui generalizando. Eu estou falando para quem tem o hábito de julgar. E isso, logicamente, serve para nós, para que a gente não tenha essas práticas. Antes de pensar em julgar qualquer pessoa que seja, olhe para dentro de si mesmo. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ficar tão espantados, mas tão espantados, com aquilo que tem que ser consertado dentro de nós, que nós não teremos
nenhum segundo para julgar qualquer pessoa que seja. Impressionante, né? Vá comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 1. Assim que você achar, diga amém. Não julgueis, para que não sejais julgados. Você está entendendo que o apóstolo Paulo, naquilo que ele vai escrever, naquilo que nós lemos lá em Romanos 2, de 1 a 3, você está entendendo que o apóstolo Paulo, ele não está falando daquilo que ele acha que ele tem que falar, porque ele quer falar, porque é a vontade dele falar? O que ele está fazendo ali é seguindo a mesma linha de raciocínio de Jesus. Ele está simplesmente pegando aquilo que Jesus ensinou e ele está ensinando também. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Somente depois que eu tiver visão perfeita, é que eu posso ajudar alguém. Não é julgar alguém, é ajudar alguém a enxergar também. Você vê que coisa? Em nenhum momento Jesus disse, depois que você estiver enxergando bem, você comece a julgar os outros. Jesus está dizendo, primeiro enxergue, depois ajude alguém a enxergar. É como se Jesus estivesse dizendo, julgamento, deixa comigo. A tua parte é ajudar aquele que está quase cego voltar a enxergar. Nós falamos aqui de julgamento um pouquinho, depois nós vamos voltar mais um pouquinho. Paulo está dizendo no verso 2 que o Senhor julga com a verdade. Poderia parecer uma grande crueldade o que Deus fez em Sodoma e Gomorra. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o pecado e a maldade daquele povo tinha chegado no céu, tinha subido até o céu. Prostituição, homossexualismo, vícios e uma série de coisas mais, de pecados mais. Deus disse para Abraão, avisou para Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ló habitava ali. Abraão vai argumentar com Deus, vai interceder e vai dizer, Senhor, se tiver 50 justos ali, mesmo assim o Senhor vai destruir? E Deus vai dizer, se tiver 50 justos ali, eu não destruirei. Vá comigo em Gênesis capítulo 18, por favor. Gênesis capítulo 18. Versículo 23.
ao versículo 25, diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Próprio Abraão vai responder essa pergunta no verso 25. Ele mesmo vai responder como é o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Olha o verso 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Quando ele fala de Deus ser o juiz de toda a terra, ele está dizendo que, e eu vou esclarecer isso de uma forma melhor para você, mais clara, no Salmo de número 11, ele está dizendo assim: os olhos do Senhor estão em todas as partes, está vendo tudo que acontece. Se os olhos de Deus estão vendo tudo, Deus está vendo quem é bom e quem é mau. E se Deus está vendo quem é bom e quem é mau, Deus está fazendo o quê? Ele faz o quê? Um julgamento justo. Vá comigo no Salmo de número 11, verso 1, por favor. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim, ó: No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as ocultas, sem que ninguém veja, aos retos de coração. Ele está falando que os ímpios armam ciladas, preparam armas para investirem contra o justo, contra os retos de coração. Verso 3: Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Olha que lindo isso, ó. Os seus olhos estão, o quê? Desapercebidos? Então diga assim: o Senhor está me vendo. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: o Senhor está olhando para você agora. E está olhando com atenção. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo que acontece. Amados, não existe mudança em Deus. Não existe variáveis ou variações em Deus. Ele é o que é. Vá comigo na carta de Tiago, no capítulo 1, verso de número 13, que você vai entender isso. Tiago.
Tiago capítulo 3, verso 13. Quem achou, diga amém. Está dizendo assim, ó: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. A sabedoria que vem do alto é a sabedoria de quem, amados? De Deus. É primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Entendeu isso? Quer dizer, nós temos aqui tantos exemplos, como nós acompanhamos dentro do Salmo de número 11, sobre os olhos de Deus, falando sobre a forma como Deus julga a cada ser humano. Faz isso através da verdade, como nós vimos aqui na carta aos Romanos, no capítulo 2 e no verso 2. Nós acompanhamos que Deus, Ele sonda os corações. Lá em Jeremias capítulo 17, verso 10, é isso que está falando ali. Deus sonda os corações. Deus sabe o que se passa dentro dos corações. O julgamento é imparcial. O Salmo 139, o próprio salmista vai dizer: Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Deus esquadrinha o ser humano por dentro. Sabe como que é? Deus olha cada um de nós por dentro, no coração, para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Nós entendemos que nós não precisamos julgar ninguém, nós não precisamos apontar ninguém. Já temos quem faça isso. O nosso Deus já faz isso. Por que nós vamos deixar de olhar para dentro de nós mesmos, para ir olhar para dentro de outra pessoa e só levantar argumentos para condenar a nós mesmos? Capítulo 2 de Romanos, para terminar, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu,
Fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus. Olha os erros dos judeus. Olha os erros que nós cometemos hoje. Nós achamos, ao julgar uma pessoa, nós achamos que somos só nós os salvos. É um erro julgar as pessoas e achar que somente nós somos os detentores da salvação. Só nós vamos ser salvos. Lembre-se que não é uma vez salvo, salvo para sempre. Eu preciso me manter salvo todos os dias. Quem julga se esquece. Os judeus julgavam as pessoas. Mas eles se esqueceram que eles foram as pessoas que pediram para que Jesus fosse crucificado. Lembre-se que ele, os judeus que Paulo está ministrando aqui dizendo, foram eles que quiseram destruir o cristianismo. Quando Paulo confronta isso aqui, ele traz o quarto erro que os judeus praticavam naquele tempo e que nós somos suscetíveis hoje a praticar esses mesmos erros. O judeu não aceitava qualquer pessoa dizer que um gentil podia ser salvo. Julgando uma pessoa, como que eu posso dizer que eu quero a salvação de todos, condenando alguém? Sendo que o sentimento que tem que estar dentro de nós é um sentimento de querer que todos sejam salvos. Qual que é a vontade de Deus? O que é que está escrito no Evangelho? Que Deus quer que todos os pecadores façam o quê? Se arrependam. E venham ao conhecimento da verdade. Porque através da verdade eles serão o quê? Salvos. Ensinar é uma coisa, julgar é outra. Você mostrar o erro de alguém é uma coisa. Você mostrar o erro e dar um julgamento, uma sentença, é outra, completamente diferente. Qual que é o trabalho do apóstolo Paulo aqui? É mudar exatamente isso na igreja de Roma. Na igreja de Cristo que está em Roma. O que? Julgamento. Olhe para você. Antes de olhar para qualquer pessoa. Tenha visão primeiro. Para depois você querer fazer alguém enxergar também. Se coloque de pé no seu lugar. O assunto não acabou não, viu? Semana que vem tem mais.